Olá, benditos! No capítulo passado, nós vimos a primeira grande pergunta que Deus fez a Jó: Você é capaz de explicar minha criação? E assim o Senhor passou a mostrar-lhe todo o seu poder e sabedoria ao criar o universo. No capítulo de hoje, veremos a segunda grande pergunta que Deus fez a Jó: Você é capaz de supervisionar minha criação? E assim Deus o levou a uma espécie de tour virtual, fazendo desfilar diante da sua imaginação uma série de animais e aves para que Jó conhecesse seu cuidado providencial com suas criaturas. Jó estava sendo elevado a um nível de conhecimento de Deus que ele nunca tinha sonhado atingir. Deus diminuiu o nível de conhecimento para chegar ao nível de Jó. No entanto, mesmo esse nível relativamente baixo estava além da compreensão dele. Acaso ele sabia qual era o período de gestação das cabras monteses e das corças? Sabia em que circunstâncias seus filhotes cresciam e como a mãe sabia quando estavam prontos para deixar o seu convívio? Será que Jó tinha um bom nível de conhecimento desses fatos para responder? E o jumento selvagem? Sobrevivia sem a ajuda dos seres humanos, pois Deus o havia ensinado como tomar conta de si mesmo. Abrindo um parêntese aqui, o jumento selvagem era um dos animais mais admirados do mundo do Antigo Testamento. Quando o anjo do Senhor declarou que Ismael se tornaria um jumento selvagem entre os homens, ele estava proferindo um elogio e uma promessa de liberdade invejável. Era um animal admirado tanto por sua liberdade quanto por sua capacidade de sobreviver nas condições mais adversas. É o símbolo padrão de força no Antigo Testamento, onde é mencionado 9 vezes. O mesmo acontecia com o boi selvagem, que se recusava a sujeitar-se à autoridade dos seres humanos. Segundo alguns comentaristas, boi selvagem não é uma tradução muito boa. A melhor tradução aqui seria auroque, uma espécie de bovino selvagem extinto que habitou a Europa, Ásia e o norte da África até 1627. A espécie entrou em extinção em parte por causa da caça excessiva. Os auroques pareciam bois gigantes, de quase 2 metros de altura e com chifres enormes. Eram os mais poderosos de todos os animais com cascos, superados em tamanho apenas pelo hipopótamo e pelo elefante. Ninguém conseguia mantê-lo preso no celeiro, atrelá-lo ao arado, nem forçá-lo a debulhar grãos. Ninguém duvidaria que Jó era mais esperto do que um boi selvagem, mas o boi não quis servi-lo. A lição de Deus para Jó era a seguinte: se você não é capaz de ser bem-sucedido nem com esses animais, como pretende sair-se bem em um encontro comigo no tribunal? Quão forte você pensa que é? Em seguida, Deus passou a descrever o avestruz. Nesse parágrafo, ele não faz qualquer pergunta a Jó, simplesmente o lembrou da anatomia incomum e do comportamento estranho dessa ave, sugerindo que talvez Jó pudesse tentar explicar. O avestruz tem lindas asas, mas tudo que ele consegue fazer com elas é abaná-las. Por que Deus fez uma ave que não consegue voar, mas que é capaz de correr com mais velocidade do que um cavalo? Por que criou uma ave que coloca o seu ninho em um lugar tão vulnerável que seus ovos podem ser destruídos ou comidos por qualquer predador? E ao contrário da maioria das aves, por que ele parece não se importar com os seus filhotes? Note que foi por meio de exemplos maravilhosos e estranhos, como o do avestruz, que Deus ensinou e entreteve Jó. Era como se ele dissesse: acostume-se ao meu absurdo e viva pela fé e não pela vista. Seja como o avestruz, embora você não possa voar, você ainda pode bater suas asas com alegria. O próximo da lista de Deus foi o cavalo, um animal extremamente admirado e estimado por sua força e sua coragem. A descrição que nós vemos aqui é de um cavalo de guerra e não um animal que trabalhava numa fazenda. À medida em que Deus o vai descrevendo, nós podemos vê-lo empinando e trotando, ansioso para entrar na batalha. Quando ouve a trombeta, ele não consegue ficar parado e corre com tamanha velocidade que parece devorar o caminho.
Foi Deus quem fez o cavalo com a força e a habilidade necessárias para enfrentar o perigo e para servir com eficiência no campo de batalha. Como muitos, Jó poderia ficar impressionado com a majestosa força do cavalo, mas ele não tinha a força para dar ao cavalo. A força vinha de Deus e não de Jó ou de qualquer outro homem. E outra coisa, nesta criatura nós temos um exemplo claro do maravilhoso poder e sabedoria de Deus. Se o cavalo é tão forte e guerreiro, como é o Todo-Poderoso que o fez? Depois de considerar muitos animais terrestres, bem como a sabedoria e o mistério que os cercam, agora Deus voltou-se para um pássaro majestoso, o falcão. Jó não sabia explicar e muito menos podia criar a mecânica do voo desta ave nobre. E o tour virtual de Jó termina com o vislumbre da águia. Quem deu a essa ave o instinto e o conhecimento para construir o seu ninho? Jó era igualmente impotente para explicar a águia e os seus caminhos, muito menos para comandá-la. As águias constroem seus ninhos nos penhascos, mas Deus lhes deu uma visão aguçada para que possam enxergar sua presa de longe, mergulhar sobre ela e capturá-la. As águias também são capazes de encontrar carcaças que usam como alimento para si mesmas e para seus filhos, pois foi assim que Deus as criou. Pode parecer que Deus estava sendo duro com Jó, mas é preciso comparar o que Deus disse a Jó com o que os acusadores de Jó pensaram que Deus deveria dizer a ele. Deus não veio a Jó como juiz, ele veio como um professor amoroso, cativante, vívido, poderoso e bem-humorado. Deus estava mais uma vez com Jó, como nos velhos tempos, e isso era o suficiente para ele. O que todos os discursos do livro de Jó não contêm é quase tão importante quanto o que eles contêm. Os discursos não reverteram o testemunho inicial do Senhor sobre Jó. Satanás estava errado ao questionar as razões internas de Jó para manter sua integridade. E os amigos estavam errados em apontar a conduta externa de Jó como uma razão para o seu sofrimento, no caso, o pecado. Jó não obteve a acusação ou o veredito de inocência que desejava da parte de Deus, mas também não foi humilhado com uma lista de pecados que apontavam para uma punição como razão para o seu sofrimento. Na realidade, um pensamento crucial estava sendo trazido para o primeiro plano. O mundo está cheio de mistérios estranhos, inacessíveis e opressores que nós não conseguimos entender. Por isso, devemos confiar no poder, na sabedoria e na bondade daquele que governa tudo e todos, o Deus Todo-Poderoso. Deus usou a linguagem que refletia o desejo de Jó de levá-lo a um tribunal e de pleitear sua causa. Ou seja, Deus apresentou o seu pleito, seus pontos de vista, e em seguida deu a Jó a oportunidade de fazer o mesmo. E a resposta de Jó ao Senhor Deus você confere amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!